ministrando para nós. Diga para ele, pastor Evandro, nós abençoamos a tua casa, abençoamos a tua família, abençoamos os teus negócios. E enquanto o Senhor estiver ministrando, o Senhor guardará a sua família em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Irmão, não sei se lá no sul é o contrário, sabia? Quando chove, a igreja enche. O pessoal do sul está acostumado com chuva. Não conhece o que aconteceu para pouco lá, né? Mas o pessoal não estava acostumado. Mas aqui no Rio, quando chove, parece que o pessoal dá uma subidinha, né? Dá uma estreitada, né? Assim. Mas nós vamos falar da palavra de Deus aqui. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus? Amém. Vamos aproveitar, eu vou entregar um segredo só para você que veio hoje. Tá bom? O que vai ser dito aqui vai ser só para você que veio hoje. Eu quero que você pegue sua Bíblia e abra comigo no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Obrigado. Segundo Samuel, capítulo 9. Vocês encontraram, por favor, de amém? Você trouxe caneta? Trouxe caneta? Trouxe? Se trouxe caneta, amém? Se não trouxe, procure uma. Se não, abra aí seu bloco de nota do smartphone. Nós vamos... Está ótimo, vai estar ótimo. Nós vamos anotar algumas coisas aqui que vai ser de suma importância. Preste atenção. Para nós entender melhor o que eu quero conversar com vocês aqui, eu vou ter que te contar 3 histórias. Quem é que gosta de uma boa história? 3 histórias. 3 histórias. Na terceira história você vai entender porque eu te contei as 2 histórias de antes. E eu tenho certeza que no final nós vamos chegar numa conclusiva aqui. E dentro dessa conclusiva, o plano de Deus é te fazer entender o que vai acontecer no teu ano vindouro, se você compreender um assunto que pouco é falado na igreja, um assunto chamado honra. Quando a gente aprende um pouco sobre honra, a nossa vida muda totalmente. Nós vamos entender o que é mudar um caminho de honra aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso de número 1, a minha tradução é ACF, o texto diz assim: perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele, o servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Mantenha a tua Bíblia aberta. Olhe para mim, por favor. Como eu disse e repito, para mim te fazer entender uma história, eu preciso te contar 3 histórias. Aliás, Jesus, quando ia nos fazer entender algumas coisas, ele sempre nos contava boas histórias. Então vamos tentar entender. A primeira história que eu vou te contar não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver mais comigo. Eu nasci num lugar lá no Rio Grande do Sul chamado Vila Farrapos, em Porto Alegre propriamente dito. O lugar que eu nasci era um lugar muito pobre. A minha família morava numa condição abaixo da pobreza, beirando a miserabilidade. Me recordo que meu pai fora percussor de um lugar que eles chamavam de invasão. Eles invadiram uma terra, e nessa terra que meu pai invadiu, ele cravou algumas estacas no chão, pôs uma lona em cima e ali nós morávamos. Nós dormíamos durante 9 meses, por assim dizer, num lugar que não tinha chão, era direto no chão batido. Minha mãe, na ocasião, era filha de santo, se formando na transição para ser mãe de santo. Meu pai já era um pai de santo,
e eu era um menino que com 4 anos de idade fui diagnosticado com autismo. Então eu queria que você entendesse a cena de uma família à beira da miserabilidade, como se não bastasse ser negro no estado mais racista do Rio Grande do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Ser negro já é um problema lá, o preconceito é muito alto. Ser pobre, o preconceito vai ser um pouco mais, e eu ainda com autismo, a minha família não tinha conhecimento médico e clínico do diagnóstico que eu tinha recebido. Então a minha mãe disse, já não bastava nós ser pobre, nós ser negro, ainda eu tenho um filho retardado. Eu era o único menino da minha casa. Eu era visto na minha casa como um menino retardado. Fui estudar numa escola, a escola era uma área, não vou dizer que nobre, mas uma condição bem melhor do que a nossa. Então todas as vezes que eu saía de casa, eu ouvia alguns coleguinhas dizer, é preto, é retardado, é pobre, veio lá da invasão. Só quem já sofreu preconceito, alguém aqui já sofreu preconceito na sua vida? Já sofreu preconceito? Já? Quem já sofreu preconceito sabe a dor do preconceito. Quem já sofreu preconceito sabe o quanto você se sente mal. Não, eu não estou aqui levantando bandeira nenhuma, eu estou falando de fato de preconceitos que eu senti. Porque não bastasse viver preconceito na sociedade, eu também vivi um pouco de preconceito dentro da igreja. Eu converti com 6 anos de idade. E agora, repito, no estado mais racista do Brasil, eu comecei a viver o preconceito também dentro da igreja, no seio da igreja. Cresci debaixo de preconceito. Quando você cresce debaixo de preconceito, o sentimento que você tem é que ninguém mais perto de você passe pelo preconceito. E você tenta mudar a sua realidade para você mudar a realidade das outras pessoas, a fim de que elas não sintam a dor que você sentiu. Quando eu vivi minha vida de preconceito, quando eu vivi minha vida de amarguras, de dores, de agruras, eu tentei encontrar na Bíblia Sagrada um personagem, e que nesse personagem encontrasse um amparo histórico, a fim de que minhas feridas fossem saradas. E lendo um pouco da Bíblia Sagrada, eu não encontrei outro personagem que sofreu mais preconceito do que Davi. Davi na Bíblia Sagrada é um personagem que mais sofreu preconceito. Me permita te dizer porque ele é o 7º filho de uma casa, mas quando é escrito o nome dele na história, ele é visto como o 8º. Ser o 8º filho já não era ser uma coisa boa, era já uma perfeição de uma família perfeita. Em segundo lugar, o menino é canhoto. E o que era ser canhoto na época antiga? Era ser considerado uma escória social, porque ele nunca ia poder ser soldado, ele jamais poderia vestir a sandália da dinastia do seu país. Ele nunca poderia segurar uma espada para ser guerreiro, porque o rei, quando ia convocar o seu exército, ele dava privilégio aos homens destros. Em terceiro lugar, o menino é ruivo, e ser ruivo já cai no estereótipo de Adão. O judeu acreditava que toda pessoa que fosse ruiva carregava sobre ele a maldição do pecado, tendo ele algum estigma social de que em alguns cultos no tabernáculo ele não podia nem participar. E quando o pai dele chegasse de mão dada com ele, a sociedade moderna da época olharia para o pai dizendo: o pai dele cometeu erros sem tamanho, a ponto de Deus entregar para ele um filho maldito, um filho dessa maneira. Deus puniu ele, dando para ele um filho desse jeito. O menino nasceu com todo esse estereótipo, como se não bastasse isso ainda. Se não fosse o preconceito social de uma sociedade que vê com uma aberração. Um pai que não desejava o nascimento dele, ele tem um irmão mais velho que não ama, o pai pega um rebanho de ovelha, manda o menino tomar conta na banda do sul, e lá na banda do sul, no meio de ursos e de leões, um dia o pai o chama para levar comida para os irmãos que estão na batalha. E quando ele está indo para levar comida, um gigante aparece. Você conhece a história. Davi enfrenta o gigante com a mão forte, vence a batalha e parece que essa história de preconceito vai acabar, porque ele vai casar com a filha do rei. Mas ninguém falou que o rei era endemoniado. Saul era endemoniado. Saul tentou matar Davi 21 vezes. Imagine você, o teu sogro, de fazer 21 tentativas de homicídios. Se você acha que o teu sogro é ruim, imagina esse sogro. 21
algumas vezes tentou matar Davi, algumas vezes, não fosse Mical tirado pela janela, Saul tinha matado ele aqui. Davi viveu preconceito, cresceu preconceito, teve que pedir amparo na terra do inimigo, e depois de tudo isso, me parece que Deus quer honrar ele. Saul vai morrer, Isbosete vai morrer, e não tem um rei para reinar. Aí o pessoal grita: cadê aquele ruivozinho? Cadê aquele menino que venceu o gigante? Alguém diz: falaram que ele governa sobre a terra de Hebron, uma terra de bandoleiros. Então manda buscar o ruivozinho e o torna rei aqui. Agora, o menino que sofreu desprezo, o menino que sofreu preconceito, o menino que foi visto como uma vítima social das falácias malignas, espiosas e ácidas da sociedade, tem a mesma boca que um dia o amaldiçoou, dizendo: vem reinar sobre nós. Ele vem, ele reina em Jerusalém, mas antes de reinar, eu preciso cruzar a história novamente. Ele tinha um amigo, e não era qualquer amigo não, era filho do rei, o nome do menino era Jonatas. Um dia, Jonatas olha para Davi e diz: eu sei que quando meu pai morrer, o primeiro no reino vai ser você. Agora me prometa uma coisa, que você não vai levantar a espada contra nenhum que for do meu sangue. Se você encontrar alguém do meu sangue, você não vai maltratá-lo, você vai cuidar bem deles. Davi prometeu. Eles têm que fazer uma aliança de sangue. Como funciona? Corta-se a mão com a espada, a palmatória da mão de um, palmatória da mão do outro. Eles vão apertar a mão cruzando o sangue. E quando o sangue é cruzado, ambos vão olhar dizendo: se eu falhar contigo na minha aliança, seja feita comigo e com os meus o que nós fizemos na nossa mão, sejamos partidos ao meio por uma espada. A aliança é uma aliança séria. Davi vai reinar, e quando vai reinar, ele precisa conquistar uma terra. Ele não quer reinar em Gibeá de Saul, também não quer reinar em Manaim, onde Isbosete reinou. Então ele decide entrar numa cidade que era uma fortaleza impenetrável, cujo nome era Jebus, atual Jerusalém. Ele manda uma carta para o rei de Jebus dizendo: eu vou entrar ali e vou conquistar a cidade. O rei de Jebus lhe devolve uma carta, e na carta que o rei de Jebus lhe manda está escrito: teu exército é tão fraco que aqui na minha cidade tem coxos e cegos que podem te repelir. Davi nesse dia fica tão machucado com a fala do rei, que ele fez uma reunião com o seu exército, e nessa reunião ele disse: o homem que entrar pelo canal e ferir lá dentro da cidade o maior número de coxos e cegos que a alma de Davi aborrece, será capitão. Olhe para mim, ele está dizendo: entra lá e mata os coxos e os cegos que a alma de Davi aborrece. Se você está com a sua Bíblia aberta, põe os seus olhos no capítulo 5 de 2 Samuel, por favor. Capítulo de número 5, o verso de número 7, diz assim: Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Olha o verso 8, por favor. Davi naquele dia disse: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Observe o que está projetado no telão: a quem a alma de Davi odeia, aborrece, odeia. Em uma outra tradução, coxos e cegos que dão náuseas em Davi, que Davi tem nojo. Aliás, olha a continuação: por isso se diz, ele pôs uma placa na entrada da casa dele, e na placa da entrada estava escrito: aqui não entra, está escrito, nem coxo e nem cego. Por quê? Vamos rebobinar a fita? O menino que viveu preconceito, cresceu debaixo de preconceito, passou preconceito a vida inteira, agora é preconceituoso.
um ódio de dois grupos de pessoas, pastor Flávio. E quais são os dois grupos de pessoas que ele nutre? Duas pessoas que têm, de fato, uma deficiência física. Ele não veio com uma deficiência física, ele veio com uma falha genética, ele veio vermelho e por isso sofreu preconceito. Mas agora, ele está sendo preconceituoso com dois grupos de pessoas que têm uma falha física: roxos, cegos. Joabe, que ouviu essa fala de Davi, adentrou Jerusalém, e quando adentrou com uma lança, ele começou a perfurar os coxos e os cegos que gritavam desesperadamente: filho de Jessé, tem misericórdia de mim. Mas sem misericórdia, Davi mandou matar. Foi uma chacina com pessoas deficientes naquele dia. Ele conquista a terra, mas é um rei preconceituoso. Alguém consegue me alcançar? Diga amém. Ok, estou te contando uma história. Um dia Davi está sentado no seu trono, e assentado no seu trono, ele lembra-se do sangue cruzado e da amizade que tinha com Jonatas. Então agora ele diz: será que ainda há vivo alguém que tenha sangue de Jonatas, para que eu possa usar com ele de beneficência? Nessa hora, o rei do trono para e alguém diz: não sei se sobrou, mas eu conheço quem sabe. Quem é que sabe? Ziba. Quem era Ziba? Ziba era o cidadão que ficava responsável por todas as terras de Saul na morte do rei. Então ele chama Ziba, e quando Ziba se aproxima dele, ele pergunta: alguém que seja do sangue de Jonatas, para que eu possa usar de beneficência? Nessa hora, alguém olha para Davi e diz: mas ele é aleijado de ambos os pés. Por que é que ele fala aleijado? Ele está fazendo jus à placa da entrada da casa de Davi e diz: aqui não entra coxo. Dito isso, contei duas histórias. Vamos para a terceira para nós casar as três histórias. Terceira história é a história de um menino que é filho de um rei, nasce príncipe. O pai dá para ele o nome de Jonatas. É um garoto gentil, amável, uma amizade aprazível para Davi. Quando ele passa pelo enlace matrimonial, a mulher dele, gestante, vai conceber, e quando dá luz a um belo menino, cujo qual ele dá o nome de... Qual era o nome do filho de Jonatas? É o que você pensa. Projeta para mim, a minha amada da Bíblia, segundo Crônicas, capítulo de número 8, verso de número 34. Procura na sua Bíblia também, é importante que você leia. Segundo de Crônicas, capítulo 8. Primeiro Crônicas, capítulo 8, verso de número 34. Olha o que está escrito lá. Lendo esse texto, nós vamos encontrar o verdadeiro nome do filho de Jonatas. Olha, e o filho de Jonatas foi Merib-Baal. E Merib-Baal gerou a Mica. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 12, diz que Mefibosete tinha um filho cujo nome era Mica. Mas o nome que o pai deu para ele não fora Mefibosete. O nome que o pai deu para ele fora Merib-Baal. Pergunta que não quer calar: por que no segundo livro do profeta Samuel o nome dele é Mefibosete e no primeiro livro de Crônicas Merib-Baal? Eu queria te contar uma história rápida aqui. E dentro dessa história já caminho para a minha conclusiva, para nós entender o caminho da honra. Quando o menino nasceu, era um menino belo. O pai olhou para aquele belo menino e disse: o nome desse menino será Merib-Baal, que quer dizer três significados. Só que é etimologia, três significados. Primeiro significado: herói contra Baal, Merib-Baal. Segundo significado: aquele que irá vencer o Baal. Terceiro significado: aceito por Deus. Eu vou tirar os dois primeiros significados e vou ficar com o último. Quando o pai viu aquela bela criança
esse menino será aceito por Deus. Por isso carrega o nome de Meribe-Baal. O menino faz o primeiro ano de idade, segundo, terceiro, quarto. Do quarto para o quinto ano de idade, uma guerra travou-se. E quando ele completa 5 anos de idade, o reino está em guerra. Seu pai Jonatas, seu avô Saul vão à batalha contra os filisteus. E você sabe o que acontece? Saul vai morrer, Jonatas vai ser assassinado. E quando isso acontece, era normal. Quando um rei morria, o exército que venceu aquele rei tinha que aniquilar toda a família, o sangue daquele rei, a fim de que não houvesse uma revolta futura. Então eles entravam no reino e procuravam quem era a família real, e eles matavam. A ama, a mulher que cuida do menino Meribe-Baal, quando ficou sabendo que Saul, seu rei, morreu, Jonatas, o príncipe, morreu, ela quer proteger o sangue real, porque o detentor do trono agora é esse menino. Morreu o avô, morreu o pai. Quem é o primeiro na linha de sucessão? Ele. Ela está protegendo o rei. Ela pega o menino nos braços e vai correr com o menino. E quando ela está correndo com o menino, 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, capítulo 4, vai contar essa história para nós. No capítulo de número 4, verso de número 4 de 2 Samuel diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando a notícia de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. Mas, apressando-se em fugir, ela caiu. Olhe para mim, eu queria que você me alcançasse. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, a Ashley. A Ashley tem essa altura, mas a Ashley é truculenta. A Ashley corre e cai. Eu já vi a Ashley cair algumas quedas, que dá estrondo no chão, mas nenhuma deixou minha filha aleijada. O menino tem 5, a minha tem 6. Uma queda para uma criança de 5 anos de idade ficar aleijada tem que ser brutal. Então me permita tentar te explicar como foi. A Ana vai correr com o menino no colo. Quando ela desce os degraus, provavelmente ela tropeça, cai com o menino no colo, e caindo com o peso do corpo em cima do menino, provavelmente alguma ponta do degrau mexe na coluna vertebral do menino a ponto de atrofiar os pés. A queda não foi dele, foi da ama, é o que a Bíblia diz. E agora a ama, para proteger a linha de sucessão, tem que mudar o nome dele, porque quem veio para matar veio atrás de um nome. Qual é o nome que eles estão procurando? Meribe-Baal. Meribe-Baal, queremos matar o que é aceito por Deus. Então a ama diz: eu vou mudar o teu nome em função da perseguição, e o teu nome será Mefibosete. O nome Meribe-Baal significa aceito por Deus, e Mefibosete significa o quê? É a junção de 2 palavras: Mefi, estável, Bosete, vergonha. Menino que era aceito por Deus, por uma queda que não foi nem ele que provocou, agora está no estado de vergonha. Parece que não dá para piorar. A Ana diz: eu preciso escondê-lo. Então ela procura uma aldeia longe, encontra uma aldeia chamada Lodebar. A palavra Lodebar tem no mínimo 3 significados. A palavra Lo no hebraico é não. Debar pode ser comida, pasto ou palavra. Logo, Lodebar pode ser sem comida, sem pasto e sem palavras. Vamos tirar sem comida e sem pasto e vamos ficar com sem palavra. O menino que era aceito por Deus por uma queda que não foi dele, está no estado de vergonha e posto numa terra de silêncio. Será que dá para piorar? Vamos ver. Na terra de Lodebar, ele é recebido por um cidadão chamado Maquir. O nome Maquir vem do Lexus da Bar do hebraico, aliás do grego. O nome Maquir tem 3 significados. Significa comprado, vendido ou condenado. Vamos arrancar o comprado e o vendido e vamos ficar com o condenado. Era aceito por Deus por uma queda que não é dele, está no estado de vergonha, numa terra de silêncio e na casa de um condenado. Meu Deus. Dá para piorar? Não sei. O cara que está sentado no trono gritou assim: alguém que tenha sangue de Jonatas para eu honrar. Aí alguém diz, pergunta para Ziba. Antes de ele chegar no rei, tem que passar por Ziba.
O que é Ziba? A palavra Ziba tem dois significados: estátua ou barreira. Vamos tirar a estátua e vamos ficar com barreira. Ela sempre por Deus por uma queda que não é dele, está em estado de vergonha, numa terra de silêncio, na casa do condenado, e tem uma barreira entre ele e o rei. Dá para piorar? Não sei, vamos ver. O rei que está sentado no trono é extremamente preconceituoso. E ele tem um preconceito claro contra um grupo de pessoas. Tem roxo. Ele aceita por Deus numa terra que não é dele, está no estado de vergonha, numa terra de silêncio. Na casa do condenado tem uma barreira entre ele e o rei, e uma sentença do próprio rei dizendo: na minha casa ele não é bem-vindo. Você está pensando que tua vida é triste? Você está pensando que é difícil para você? E quando não tinha expectativas, quando não tinha escolha, quando todo mundo pensava, não tem mais jeito para ele, oh, glória! Há uma aliança de sangue que foi feita entre tudo que eu te falei, há uma aliança de sangue. E por essa aliança de sangue, Davi pergunta primeiro: alguém da casa de Jonatas, para que eu possa honrar de beneficência? Ziba gritou bem alto: mas ele é aleijado. Davi não presta atenção no aleijado, porque ele está prestando atenção na aliança. Então ele grita bem alto: onde é que ele está? Aí Ziba diz: a última vez que eu ouvi falar dele, ele estava em Lodebar. Davi diz: então prepara uma carruagem e manda buscar esse aleijado hoje. Eu queria que você me alcançasse nesse ponto da história. Eu vou ficar só na introdução, eu não tenho tempo para te contar a história inteira, mas me permita nessa pequena e breve introdução te fazer entender alguma coisa. Esse menino nasceu com tudo para dar errado. Ele tinha, aliás, nasceu com tudo para dar certo. Ele era filho de um príncipe. Ele era futuro de uma nação. Ele tinha sangue real. O trono estava esperando ele. Mas existe uma lei, Israel. E qual é a lei? O rei, para ser rei, não pode ter deficiência. Como eu queria que tu entendesse. O menino agora anda tentando proteger ele. Vai morrer, ele está deficiente. Como se não bastasse, ama, pega ele e leva para uma terra longe. E ele começa a amargar 1, 2, 3, 10, quem sabe 15 anos nessa terra longínqua. A deficiência grita para ele todos os dias: a vida te planejou tantas coisas, mas te deu uma rasteira, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Ele está vivendo num ambiente de condenação. Ele olha para ele dizendo: o que falta para mim senão a morte? Mas antes de ele nascer, oh meu Deus, o pai dele, que era filho do rei, fez por ele uma aliança de sangue, dizendo: o meu filho vai nascer bem, mas se alguma coisa acontecer com ele, por essa aliança de sangue, prometa que o mal não vai chegar na casa dele. Você vai ter que fazer o bem por ele. Agora Davi anda buscando o aleijado, e quando o aleijado vai chegando, eu queria que você me entendesse agora. O aleijado aparece, Davi no trono gritou: Mefibosete. Ele baixa a cabeça dizendo: teu servo. Ele levantou o olhar, ainda que quase mudo, e pergunta a Davi: o que tenho eu contigo, sendo eu um cão morto? Ele está dizendo: eu estava lá para morrer. O que o Senhor quer comigo? Davi não responde nada, só diz para ele: Mefibosete, a partir de hoje você tem um lugar na minha mesa, você vai comer na minha mesa, e quem está te colocando na mesa sou o rei Davi. E quem o rei coloca na mesa, ninguém tira da mesa. Eu contei 3 histórias e disse para você que as histórias iriam se cruzar, e dentro desse cruzamento de história, eu não sei se você consegue se localizar na história que contei, mas eu e você somos esse Mefibosete. Nós nascemos aceitos por Deus, mas por uma queda que não foi nossa, foi de Adão lá no jardim.
estado de vergonha. Fomos expulsos do jardim para uma terra de silêncio. Uma condenação está sobre nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como se não bastasse, há uma barreira entre nós e Deus. Simba, o pecado, dizendo: eu estou separando vocês do trono. E se não bastasse isso, o trono ainda tem uma sentença dizendo: se pecar, vai ter que morrer. Mas antes de eu e você nascer, há 2024 anos atrás, um filho do rei veio na nossa frente, abriu os braços da cruz do Calvário e cruzou o sangue, dizendo: se ele cair, se ele errar, se ele pecar, respeita a minha aliança de sangue, porque o sangue dá acesso para ele na mesa de vinho. Como eu queria que você me alcançasse agora. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, não é pelo que você prega, não é pelo que você canta, não é pelo dízimo que você dá, não é pela tua frequência na igreja. Tudo que acontece é pelo sangue. Foi pelo Calvário, uma aliança de sangue me garantiu um lugar na mesa. Aí, se não vale a glória a Deus para vocês ainda, que isso valha. Sabe qual é a mesa que Mefibosete vai sentar? A mesa de Joabe, um capitão condecorado, se assenta. A mesa de Natan, o profetão da época, se assenta. A mesa de Zadok, o maior sacerdote da época, se assenta. A mesa que uniu o universo da época, Absalão, o garoto mais bonito da época, se assenta. E no meio de tanta gente importante, no meio de tanta gente elegante, está chegando um céu. Oh meu Deus, as pernas atrofiadas. Alguém olha e diz: quem é que trouxe esse coxo? O meu pai disse que aqui não entra coxo. Atrás do coxo vem Davi dizendo: coxo não, esse aí é meu filho. Põe ele na mesa porque é meu filho. Oh meu Deus, a mesa do rei é uma mesa diferente, porque a debilidade dele era nos pés. Mas quando ele está sentado na mesa, o pessoal vê ele daqui para cima. A deficiência esconde, porque só a mesa tem o poder de fazer isso. A graça de Deus me torna igual, a graça de Deus me torna parecido. Quem olha para mim não vê meu defeito, porque a mesa esconde meu defeito, mas ressalta a minha qualidade. Você ainda é filho por uma aliança de sangue. Ele tem um lugar na mesa. E eu vou te falar por que é que ele tem um lugar na mesa. Só por muito tempo. Uma aliança firmada. Sobretudo, uma aliança honrada. Que deu para Mefibosete um lugar na mesa. Não foi sua aliança. Sobretudo, foi a honra da palavra na aliança. Qual é o maior problema do que nós estamos vivendo hoje? Eu queria pontuar essa espada de uma outra maneira, mas a graça de Deus desceu aqui, e quando a graça de Deus desce, as coisas mudam um pouco. O pregador até quer ir nesse caminho, mas parece que a graça direciona o pisca-alerta, dizendo: o caminho não é esse que tu quer, eu estou recalculando a rota agora. Eu gosto de pensar que o cego só está na mesa pela graça. Ele não merece. Eu me lembro de um dos meus mentores, quando perguntado o que era graça, todo mundo diz: graça é favor não merecido. Ele definiu graça dessa maneira: graça é tudo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Eu repito: graça é tudo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Posso falar? Você não merecia, eu não merecia. Tudo que eu fizer ainda não serei merecedor. É por isso que ela é a graça. Não é pelo que eu fiz, é porque Ele já fez. Não é pelo que eu posso fazer, é porque Ele é a graça. E a graça está dizendo: você tem um lugar na mesa, mas só tem um lugar na mesa por uma única razão: eu honro a minha aliança. Me permita pontuar. Vamos já por aqui.
A aliança que fez contigo. Quando perdeu o sangue na cruz, a pergunta é: você honra a aliança que você fez com ele quando ele te garantiu um lugar na mesa? É muito fácil olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor tem que fazer. Faz alguma coisa. Eu sou teu servo. Eu não falto culto. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Como se você tivesse direito de levantar a voz para ele. Eu acho que a gente está invertendo os papéis. Deus não é teu garçom. Deus não é teu empregado para ouvir a tua queixa e, como um papai de filho mimado, fazer tudo
É pela tua aliança que tu honra. Desbloqueia o que estava